problema fundamental que nesta altura a Europa tem é claramente um problema de liderança. A doutrina social da Igreja está nesta altura, na sua história, parece-me, neste cruzamento entre continuar a ser uma proposta viável e relevante para a sociedade em geral e, ao mesmo tempo, ser algo que precisa de ser mais promovido dentro da própria Igreja. São imagens dos indicadores económicos e onde o sistema de geração de riqueza funciona apenas para alguns. O desnorte e a incerteza apoderou-se das sociedades ocidentais. A economia já não é um auxílio, mas um determinismo que comanda o ritmo da vida e das sociedades. Dívidas soberanas, mercados, desemprego, fragilidade das lideranças são realidades que propagam a insegurança e a angústia. 70 vezes 7 vai hoje ao encontro da doutrina social da Igreja e de horizontes de esperança que permitam a luz neste contexto sombrio. A sede de inovações que há muito tempo se apoderou das sociedades e as tem numa agitação febril, devia, tarde ou cedo, passar das regiões da política para a esfera vizinha da economia social. Efetivamente, os progressos incessantes da indústria, os novos caminhos em que entraram as artes, a alteração das relações entre os operários e os patrões, a influência da riqueza nas mãos de um pequeno número, ao lado da indigência da multidão, a opinião, enfim, mais avantajada que os operários formam de si mesmos e a sua união mais compacta, tudo isto, sem falar da corrupção dos costumes, deu em resultado final um temível conflito. Palavras que nos lembram o presente, porém escritas há 121 anos pelo Papa Leão XIII. É assim que começa a Rerum Novarum, a encíclica mãe da doutrina social da Igreja. Nestes 100 anos, o mundo enfrentou 2 guerras mundiais. Mas também conheceu o progresso, a prosperidade económica. Apesar da pobreza e das desigualdades, nunca as sociedades ocidentais experimentaram um nível de conforto e desenvolvimento comparável ao das últimas décadas. Porém, a espiral da ambição revelou a fragilidade de um sistema económico assente unicamente na acumulação de riqueza. A ética passou a ajustar-se às conveniências de cada instante. Os valores incorporaram o sucesso, o poder, o individualismo. É de valores que se trata, como recordou José Roquete ao falar recentemente ao clero do Sul. O empresário recordava na ocasião que em 1950 a Europa detinha 20% da população mundial, gerava 30% da riqueza do planeta. Em 2050, a Europa terá menos de 7% da população global e menos de 10% da riqueza produzida. Não vamos confundir as coisas e imaginar que os problemas que Portugal tem, que é um problema meramente financeiro, é um problema do euro ou de outra moeda qualquer. Nada disso. O que está a acontecer em Portugal é uma extensão clara e uma consequência óbvia de uma crise de valores tremenda, na qual a Europa, infelizmente, é realmente, nesta altura, campeã. E a crise de valores conduziu a uma crise de lideranças. Como os valores vão esbatendo, as lideranças vão se afirmando por linhas que não têm nada a ver com os valores. Basta, aliás, ver como é que em períodos eleitorais as questões são tratadas e como, obviamente, há sempre uma prioridade ou objetivo fundamental, que é ser eleito, sem haver sequer qualquer perspectiva que interesse, porque os valores até podem estar dentro de algumas pessoas ou não. Agora, se tiver que ir por esse caminho e não ganhar a eleição, nenhuma pessoa que tenha ambições políticas vai fazer essa opção. E se viermos olhar com cuidado, o problema fundamental que nesta altura a Europa tem é claramente um problema de liderança.
A doutrina social da Igreja é a proposta que quer conciliar o desenvolvimento com o respeito pela dignidade do homem. É uma doutrina que pensa o mundo do trabalho, pensa de facto as condições de vida dos trabalhadores e defende valores fundamentais, que são valores que eu diria que são valores que ultrapassam a dimensão da própria Igreja Católica, que são valores universais, mas é uma maneira que a Igreja Católica tem de ver o mundo que é extremamente importante. Os motivos que levam a Igreja a intervir com uma doutrina no campo social, à primeira vista não da sua competência, é propor um encontro, um diálogo, uma colaboração ao serviço do bem comum. E essa é a responsabilidade que todos os cristãos e todas as pessoas, de um modo geral, têm. A doutrina social da Igreja oferece critérios, oferece referências, oferece princípios que nos podem levar depois a avaliar, a julgar, a criticar aquilo que está já disponível e que não tem funcionado bem, a sonhar maneiras diferentes de fazer as mesmas coisas que pensamos que podem funcionar melhor. A doutrina social da Igreja está nesta altura, na sua história, parece-me, neste cruzamento entre continuar a ser uma proposta viável e relevante para a sociedade em geral e, ao mesmo tempo, ser algo que precisa de ser mais promovido dentro da própria Igreja. A doutrina social da Igreja tem mais de 100 anos e é extraordinariamente rica, inovadora e avançada em muitos aspectos, mas infelizmente é ainda pouco conhecida, mesmo dentro da própria Igreja. Os cristãos não simpatizam muito com a doutrina social da Igreja, talvez porque a desconhecem. Não têm dela um conhecimento exato. Outros grupos há que a querem desconhecer porque preferem o desconhecimento e principalmente não a aplicar. Mas, se a conhecessem bem, mesmo os próprios políticos sentir-se-iam bem porque é uma iluminação para o seu trabalho, para o bem do seu agir. Caritas in Veritate é o mais recente documento da Igreja, onde esta apresenta o seu entendimento sobre a situação económica e social da humanidade. Escrita por Bento XVI, esta encíclica foi publicada em plena convulsão dos mercados financeiros e propunha um novo paradigma económico. É uma encíclica difícil, uma encíclica porque vai às coisas mais fundamentais. Volta para trás, digamos assim, à fonte da teologia, à fonte de tudo, a Deus, amor, caridade, para deduzir daí maneiras de olharmos a nossa própria experiência humana e a nossa maneira de estar no mundo e de nos relacionarmos uns com os outros, que ao nível fundamental, ao nível mais básico, podem ser base para criar respostas diferentes. O problema da crise radica em valores que se esqueceram, em prioridades que apenas têm em conta o acumular desmedido de riqueza por pequenos grupos. Tem a sua origem, afinal, num grave pecado de ordem social: a exploração do homem, a ambição desmedida. O problema básico é que não temos uma economia para a pessoa. O problema é que não temos uma economia para a pessoa, para todas as pessoas, principalmente as mais frágeis. Repare como fazemos do sistema financeiro um absoluto. Ou seja, o dinheiro que deve servir para produzir bens e serviços, a fim de serem consumidos e satisfazer as pessoas, tornámo-lo num absoluto e passamos a viver para as finanças. Realizar as pessoas, hemos feito um absoluto e hemos vivido para as finanças. Isto revela uma falha na forma de entender a economia, porque não é para acumular dinheiro, mas para que, com esse dinheiro, possamos financiar a produção de bens que sejam transacionados e consumidos. A produção de bens e consumos, trasladá-los e que a pessoa os consuma. Ao invés, a espiral de ambição relativizou o setor produtivo, que estimula um crescimento sustentado, embora mais lento. A riqueza, há uns anos resultado de uma vida de trabalho e negócios bem-sucedidos, tornou-se hoje num golpe especulativo, em investimentos relâmpago que procuram altas rentabilidades em poucos anos. Há, sobretudo, um poder, às vezes invisível, que é o poder financeiro, que transformou o mundo num gigantesco casino,
que até por isso não paga impostos, porque justamente a livre circulação de capitais permite múltiplas fugas e os próprios governos estão limitados na sua ação, na sua intervenção na área fiscal. Por exemplo, é totalmente lamentável que no atual crise que vivemos os sacrifícios sejam tão inualmente distribuídos. Sacrifica-se sobretudo aquilo que é fixo, aquilo que não pode fugir, que não se pode ver, que é o fator de trabalho. Os trabalhadores, os pensionistas, o capital, bem, se taxa muito o capital vai-se embora, desaparece. E, portanto, há aqui um equilíbrio que torna a sociedade desigual, torna a sociedade injusta. E há que discutir estes fatores de injustiça, digamos, neste mundo global e como é que também instituições importantes podem reagir e defender uma nova globalização. Para propor uma nova globalização em cujo centro esteja o homem, o respeito pela sua dignidade e pela sustentabilidade do desenvolvimento. Para isto precisamos mudar atitudes pessoais, mas também de lideranças, políticos. Afinal, homens e mulheres que devolvam à política a sua dignidade e, principalmente, a credibilidade que esta perdeu. A política é uma exigência central, intrínseca, imprescindível da vivência da fé cristã. Porquê? Porque vem do mandamento do amor ao próximo. E o amor ao próximo não chega só a fazê-lo na caridade, no um a um ou no meu círculo pequeno. Eu tenho que me preocupar com a forma como toda a sociedade está organizada, sobretudo para ajudar os que mais dificuldades têm. E isso só chega pela política, não é? O Papa Pio XI, que depois da oração... O Papa Pio XI um dia afirmou que, depois da oração, o melhor que um cristão pode fazer para o bem dos demais é comprometer-se com a política. A crise que temos hoje, entre outras razões e causas, é que não está controlada pela política. As forças económicas ganharam autonomia e a política não as consegue controlar. E isso não pode funcionar. Portanto, um cristão deve valorizar positivamente a política. E isso não pode funcionar. Por lo tanto, um cristiano valora muito positivamente a política. Carlos Beato é o presidente da Câmara Municipal de Grândola. E também ele compareceu neste encontro do clero das Dioceses do Sul. Não pertence ao clero, mas assume a sua identidade cristã e vê a doutrina social da Igreja como um bom itinerário que tenta seguir enquanto autarca e enquanto político. Entendo que a política é uma causa muito nobre. Pena é que nem todos deem esse exemplo. Eu, por mim, tento dá-lo, não quer dizer que seja perfeito, mas tento todos os dias ter uma postura e um comportamento que se compagine com aquilo que são os valores que eu defendo para o mundo e nos quais me revejo na Igreja. E, portanto, acho que a política e os políticos podem e devem dar um contributo para isso. É determinante reabilitar a política e encarar este itinerário como um serviço ao bem comum. Uma missão de cidadania e de construção de comunidades humanas estáveis, justas e sustentáveis. Caímos muito nesta facilidade de dizer mal dos políticos. Mas quando dizemos mal dos políticos, temos de ter muito cuidado de não desvalorizar a política e, sobretudo, também temos de ter muito cuidado em ser justos, porque muitas vezes exagera-se, muitas vezes não se percebe as próprias dificuldades e o próprio sacrifício que a política é, independentemente, obviamente, de alguns que se possam aproveitar disso e esses precisam de ser criticados. Mas temos que ser rigorosos. E a política é uma disponibilidade para o serviço à sociedade que deve ser promovida, valorizada e louvada. Acho que a política é para todos, para os cristãos e para os outros. Mas o que eu entendo, dentro da minha humildade, é que para os cristãos responsabiliza mais. Porque se nós defendemos um determinado valor, um determinado caminho, como há pouco disse, determinados princípios, então temos que os aplicar neste caminho cristão, nesta cruzada, se me permite o termo, até porque podemos também ajudar
outros melhor a verem nos nossos passos, nas nossas atitudes, nos nossos pequenos gestos, a que vale a pena acreditar que um mundo melhor é possível. A doutrina social da Igreja considera possível viver relações autenticamente humanas de amizade e camaradagem, de solidariedade e reciprocidade. Mesmo no âmbito da atividade económica e não apenas fora dela ou depois dela. A área económica não é eticamente neutra, nem de natureza desumana e antissocial. Pertence à atividade do homem e, precisamente porque humana, deve ser eticamente estruturada. Nós precisamos de reforçar, digamos, mecanismos de diálogo, não procurar o conflito, digamos, como uma forma de reação permanente à sociedade, procurar dialogar, procurar defender os interesses que cada um representa, mas ter sempre presente a defesa do interesse comum. Ter sempre presente isso, mas também que o movimento sindical não respeita a doutrina social da Igreja se não defender aqueles que estão sindicalizados. Como o movimento para os trabalhadores, os empregadores, também tem isso. Mas que o trabalho não pode estar subordinado às empresas e ao que as empresas pretendem. O trabalho não é digamos, um fator de produção subordinado. O trabalho é muito mais do que isso e a dignidade da pessoa humana está acima de tudo. Observava o Papa Paulo VI que o mundo sofre por falta de convicções. A humanidade tem de reaprender a ser família, a interagir solidariamente. As trocas comerciais deverão estimular um desenvolvimento equitativo. Temos de conseguir que no nosso mundo todos tenham o necessário, mas temos de conseguir principalmente que, mais do que bens económicos, tenhamos bens relacionais. Como as crianças que, quando se lhes dá um brinquedo, não é pelo brinquedo, mas pela possibilidade de brincar com alguém. O capitalismo orgulha-se de ter aumentado o capital económico, mas esquece o capital social. Ainda que chegássemos a um ponto onde já não existisse a pobreza, continuaríamos a necessitar também do capital social. O objeto, o caminho e o foco da doutrina social da Igreja é a pessoa e a sua dignidade. Mas, para servirmos a dignidade da pessoa, mas para agir sobre as pessoas, temos que intervir nas estruturas. A doutrina social da Igreja tem a utopia do mundo transformado. Não se consegue no imediato e não existem receitas mágicas. É horizonte e estímulo a um trabalho nesse sentido. Para lá chegar, pede-se criatividade, ousadia, capacidade para o que está ao nosso alcance imediato, no círculo pequeno em que nos movimentamos. É aqui que as coisas podem começar a mudar. A nossa atitude diante do trabalho, não é? A nossa honestidade com o que fazemos, com a maneira responsável como usamos os recursos que temos, tudo isso são formas que vão contribuindo para ir transformando alguma coisa. Estamos numa situação de crise muito difícil, onde é preciso trabalhar em tudo ao mesmo tempo. A ilusão daqueles que vendem uma alternativa toda já pronta e que destrói tudo o que é para apresentar um mundo novo, onde tudo é sorrisos e sol a brilhar, já passámos por isso várias vezes, não é? E sabemos bem o que os resultados foram, não é? Então, temos que ser, por um lado, sonhar e, por outro lado, manter os pés bem assentes na terra. O trabalho e a acumulação de riqueza terão de ser repensados. E este não é apenas desafio aos grandes grupos económicos ou aos operadores dos mercados financeiros. Dirige-se a cada um de nós, que a dado momento entendemos o sucesso e a ascensão social como realidades mais dependentes de golpes de sorte que do trabalho e do esforço. Reparem nos livros das crianças e nos modelos de identificação que se nos apresentam na televisão. Não são as pessoas investigadoras e que trabalharam toda a vida, as que se sacrificaram. São as estrelas do espetáculo, o glamour, o conseguir tudo rápido sem esforço. E assim caminhamos para uma frustração, porque as pessoas nunca estarão contentes com o que têm.
Há que estimular a competitividade, sim, mas considerando o outro um irmão. Escreve Bento XVI na Caritas in Veritate. A Igreja sente o seu peso de responsabilidade pela criação e deve fazer valer esta responsabilidade também em público. Ao fazê-lo, não tem apenas de defender a terra, a água e o ar como dons da criação que pertencem a todos, mas deve, sobretudo, proteger o homem da destruição de si mesmo. A Igreja não tem só o problema do que transmite em termos religiosos e do que defende em termos religiosos, é a abordagem geral da sociedade e da economia e a maneira como aborda. E, portanto, também este aspecto de refletir os problemas que vivemos e como é que até em sítios muito isolados, em sítios em que as pessoas são sujeitas às vezes a campanhas de desinformação, como é que são obrigadas, entre aspas, a refletir sobre a realidade e a abordá-la em termos de valores culturais, mas também de valores morais, de abordá-la de uma forma diferente e ter presente, de facto, a defesa do bem comum, mas a defesa do bem comum também passa na defesa de cada um. Quer dizer que não é divergente o bem comum com o interesse individual. Agora, o interesse individual não se pode sobrepor ao coletivo. E acho que aí, de facto, é uma área onde a doutrina social da Igreja pode ser importante. Parar, reequacionar as prioridades, pensar no que nos é essencial. Trabalhar a forma como nos posicionamos no mundo. Valorizar dimensões que consideram o outro. Abraçar projetos de voluntariado e vizinhança. Sublinhar a força da comunidade que se conhece e auxilia. Vertentes a explorar num contexto de crise. Dificuldades, porém, nunca suficientes para apagar a esperança, que será sempre o combustível para a mudança e para novas atitudes. A crise é um grande momento e uma oportunidade. A crise em que nos encontramos neste momento não é uma crise conjuntural, dessas que a cada 10 anos se repetem no capitalismo pela sua própria forma de funcionar. É uma crise estrutural, uma crise que demonstra que o sistema falhou. Confiamos em demasia nos mecanismos e esquecemos que no fundo está a pessoa humana e que a economia funciona melhor quando as pessoas se sentem realizadas. Quando a gente se sente a gosto. Eu diria que os portugueses tiveram momentos muito difíceis. Perdemos a independência, fizemos lutas complicadas, tivemos os descobrimentos, depois dos descobrimentos tivemos alguns períodos negros, mas de facto sempre sabemos vencer as dificuldades. E há uma grande capacidade dos portugueses, é a capacidade de adaptação à mudança. A mudança começa assim por cada um. Começa nos detalhes e, aos poucos, alastra e percebe-se na multidão. Não podemos ficar de braços caídos, à espera de governos e Estados. A generosidade, a solidariedade, a vizinhança, a partilha ou o amor não necessitam de decreto ou autorização superior. Deverão constituir desde já o nosso agir, o nosso ser. A isso nos convida a doutrina social da Igreja, que não é mais do que ordenar as coisas, os bens e as riquezas, em função de uma equitativa promoção da dignidade do homem. Ficamos por aqui. Estamos de regresso de hoje a 8 dias para olharmos projetos de combate à solidão de idosos. Tenha então um bom domingo e uma ótima semana.